Pode cortar para a imagem ao vivo, pode cortar para a imagem ao vivo. Essa imagem é de agora. O Alisson Belo é o nosso repórter cinematográfico que trabalha com o Marcelo Fim. Marcelo que está por lá desde as 6h30 da manhã. Isso é o que sobrou do Shopping Popular. Marcelo, bom dia. Muito bom dia, Trindade. É isso mesmo. Infelizmente, isso é o que restou do Shopping Popular, que é popularmente conhecida na Baixada Cuiabana. A gente está aqui desde as primeiras horas, antes com o Daniel Alves, antes eu vim sozinho também para poder fazermos as imagens. Já tinha passado aqui por volta de 5h30 da manhã, já tinha visto. Na hora que eu vi, eu fiquei assustado. Eu falei, não acredito que está acontecendo isso. E muita gente foi chegando ao longo do dia, e muita gente que era lojista, emocionado, chorando. Cerca de 600 lojistas, Trindade, mais de 3 mil pessoas perderam a sua única forma de renda. E conforme o Corpo de Bombeiros, eles informaram para a gente que o incêndio deve ter começado por volta de 2 horas da madrugada. E eles chegaram logo em seguida. Estiveram presentes, como você bem disse, o presidente do Shopping Popular, o Misael Galvão, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, entre outros membros do Executivo e Legislativo Municipal e Judiciário. É uma situação muito lamentável, porque são pessoas que perderam sua única forma de renda. O fogo se alastrou rapidamente porque tinham muitos objetos inflamáveis, disse pra gente o Tenente Coronel Heitor, que conversou também com a nossa equipe mais cedo. Assim, é uma situação muito crítica, muito problemática, porque o pessoal aqui na nossa esquerda, eles continuam por aqui. E o Alisson vai mostrar agora o número de pessoas que está aqui. É muita gente acompanhando tudo isso, pessoas que trabalhavam aqui e agora não sabem o que vão fazer, porque elas estavam vindo trabalhar e continuaram aqui, mas e agora? Tanto que está sendo organizada agora uma reunião no Palácio Paraguás para verificar o que pode ser feito de imediato, porque essas pessoas tinham a única forma de renda, o Shopping Popular, que foi consumida pelo fogo. É claro que os bombeiros continuam aqui tentando apagar as chamas, mas já diminuiu muito das primeiras horas do dia até agora e fica essa questão, né? E agora, o que vai acontecer com as pessoas, mas ainda bem que já estão se mobilizando para resolver essa questão, Trindade. Muito obrigado, Marcelo, pelas primeiras informações das pessoas que se aglomeram neste posto de combustíveis, que foi uma preocupação durante a madrugada, porque o incêndio tomou uma proporção gigantesca e uma das preocupações é que ele cruzasse a avenida e chegasse ao posto de combustíveis, e aí a tragédia poderia ser ainda pior. Próximo ao Shopping Popular tem uma casa de idosos que também foi protegida pelas equipes do Corpo de Bombeiros, entre outras estruturas. Essa imagem para você é uma imagem ao vivo. O Alisson Belo é o repórter cinematográfico. Divide tela para mim com a imagem ao vivo do que sobrou do Shopping Popular e as imagens que foram feitas durante a madrugada por cinegrafistas amadores, por telespectadores que passavam pela região e filmavam. Meu Deus do céu, olha isso, gente. Olha isso. O Corpo de Bombeiros informou que o chamado foi registrado por volta das 2 horas da manhã, que a equipe levou 7 minutos entre a chamada para estar no local, mas foi um combate complexo. Foi um combate extremamente complexo. O fogo se espalhou rapidamente, principalmente pelo forro, que tinha uma estrutura de isopor como acústica, né, como isolamento térmico, na verdade. E esse isolamento térmico teria facilitado que as chamas se espalhassem rapidamente, não teve muito... Olha isso, olha a hora que a estrutura desaba. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não dá para imaginar, né? Não dá para imaginar. A gente que acordou nessa segunda-feira com essa notícia preocupante, com essa notícia triste, o Shopping Popular, que faz parte do nosso DNA cuiabano, que emprega muitas trabalhadoras e muitos trabalhadores, são cerca de 3 mil pessoas trabalhando diretamente no Shopping Popular, entre comerciantes, empresários e funcionários. O shopping contava com uma agência bancária, uma casa lotérica. Pode voltar para a imagem ao vivo, pode voltar para a imagem ao vivo do Alisson Belo. Essa parede foi o que sobrou, né? Trindade, quais são as causas do acidente? A gente ainda não sabe, nem os bombeiros sabem. Por quê? Porque foi feito primeiro o combate às chamas, para evitar que as chamas se espalhassem a prédios vizinhos. Depois, é feito o rescaldo e o esfriamento. E aí só quando a estrutura permitir é que a equipe da perícia técnica vai entrar. Mas as chamas ainda persistem. As chamas persistem numa intensidade menor, mas ainda persistem em algumas regiões da estrutura.
E aí existe uma outra preocupação, que é quanto aos danos estruturais. Essas paredes que permanecem em pé podem desabar a qualquer momento. Podem desabar a qualquer momento. Então, é todo um trabalho técnico que é realizado para aí sim dar o aval para a equipe da perícia entrar na estrutura e tentar descobrir o que aconteceu. Mais cedo eu conversava com o comandante do Corpo de Bombeiros e ele falava que um vigia teria feito o primeiro combate às chamas, mas sem sucesso. Então esse testemunho ou essa testemunha pode ser importantíssima e será importante para entender onde o fogo começou. O que teria causado esse incêndio. Também conversei durante a manhã de hoje com o Misael Galvão e ele contava emocionado que ele tinha permanecido no shopping até às 5 horas da tarde do domingo, trabalhando e que tudo estava absolutamente normal, nada de diferente. E aí, de repente, o telefone dele toca por volta das 2 horas da manhã, avisando que havia um incêndio no Shopping Popular. Agora, ninguém esperava que esse incêndio terminasse dessa maneira, né? Com a estrutura totalmente consumida pelo fogo. O Shopping Popular desabou, acabou. Mas será com certeza um recomeço, será com certeza um recomeço. As autoridades estão se mobilizando para o apoio a estes empresários, a estes comerciantes. Primeiro com um local provisório, depois com um novo shopping popular. Mas deste limão, dizia o Misael Galvão durante essa madrugada, será feita uma limonada. Marcelo, o trânsito por aí está interrompido em algumas pistas, né? Sim. Trindade, é uma das pistas, ela está bloqueada, a outra está... o pessoal está podendo circular por ela. O pessoal da Polícia Militar pediu para a gente se distanciar um pouco. Então a gente vai ter que sair agora, porque eles falaram por causa da fumaça. Aí eles estão pedindo para a gente sair. Então daqui a pouco eu volto a falar com você, tá, Trindade? Eles estão aqui atrás da gente pedindo para a gente sair e se afastar um pouco, tá bom? Tranquilo, Marcelo. Pode seguir com a orientação da Polícia Militar. Olha como a fumaça está intensa. 10 horas e 24 minutos, 10 horas e 24 minutos. Estas são imagens feitas durante a manhã pela nossa equipe que acompanha desde as primeiras horas esse incêndio. Algum produto inflamável, né, foi atingido ali porque a situação estava controlada, de repente sobe agora uma nova cortina de fumaça. São 10 horas e 25 minutos e o Marcelo está se reposicionando assim que for possível. O Marcelo volta com imagens ao vivo e informações ao vivo para você que está acompanhando o SBT Comunidade. São 10 horas e 25 minutos. Misael Galvão conversou com a nossa equipe, né? Tá no ponto a entrevista? Pega pra gente a entrevista com o Misael Galvão, que é o presidente, que é um pioneiro, que é um idealizador do Shopping Popular, que esteve ontem até às 5 horas da tarde por lá, foi embora e foi surpreendido durante a madrugada com um telefone, ou com um telefonema. Foi para lá, permanece lá e se emocionou muito durante a manhã, falando sobre o incêndio, falando sobre a destruição. Está no ponto a entrevista com o Misael Galvão? Play. Eu não tenho palavra, eu trabalhei até 17 horas ontem. Eu estava aqui até 17 horas trabalhando, cuidando, que eu sempre gosto que faça. Então, ontem foi um dia que eu fui embora muito tarde daqui, 17 horas. Não tinha indício nenhum, não tinha problema nenhum, não tinha suspeito de nada. Eu só fui surpreendido com a ligação 3 horas da manhã, me avisando da tragédia, do incêndio. Corri aqui para o Shopping Popular. Quando eu cheguei aqui, já deparei com um incêndio sem controle. Então, assim, eu não tenho ainda nenhuma informação, até porque a gente não tem acesso lá ainda, lá dentro. Não tenho conversado com o bombeiro para não atrapalhar os serviços dos técnicos, deixar os técnicos trabalhar, porque o que nós queríamos era que salvasse mercadoria. Não estamos conseguindo salvar, não conseguiu salvar nada. Mas temos que reconhecer e agradecer a Deus. Não houve nenhuma morte, não teve nenhum ferido, só prejuízos materiais. Tenho conversado amanhã, desde madrugada, com poderes
público municipal, estadual, federal, que aqui está, nesse momento, tem representante do governo municipal, que é o prefeito, tem o vice-prefeito, tem do legislativo, que é os deputados, federais, os deputados. Temos também, já conversado no governo federal, tem uma equipe do senador Favro aqui também, que do ministro Favro. Não tinha seguro, porque eu sempre preocupei. Eu procurei muita seguradora, conversei, dialoguei com muita seguradora, mas pela quantidade de loja, quantidade de CNPJ, eu não tive êxito em nenhum momento de fazer das seguradoras me dar uma resposta positiva. Até porque eu sempre preocupei, não preocupei só com o prédio, eu preocupo com as vidas. Então, se fosse para mim fazer um seguro, eu queria um seguro que segurasse todos, entendeu? Então, como eu não tive nenhum êxito sobre essa seguradora, eu não fiz seguro exclusivamente do prédio. Então, não tem com esse pensamento. Foi procurado, foi dialogado por muitas seguradoras, mas como não achou para cobrir todas as empresas, não tem seguro. Todo mundo perdeu tudo, todos os associados perdeu. Nós ainda não sabemos o que vai restar aí dentro, porque nós não entramos, não fizemos ainda a nossa vistoria, mas a tragédia ela é incalculável. A tragédia é incalculável, reforçou o presidente Misael Galvão nessa entrevista feita à equipe do SBT Comunidade, essa entrevista concedida à equipe do SBT Comunidade, ainda nas primeiras horas da manhã. Emocionado, Misael se emocionou várias vezes, chorou, relembrou a trajetória do Shopping Popular e confirmou essa informação que foi especulada durante a manhã quanto ao seguro, né? Se o Shopping Popular tinha seguro. E ele confirmou que não tinha seguro, que nenhuma seguradora quis fechar contrato com o Shopping Popular, porque algumas teriam se disponibilizado apenas a garantir a estrutura, né? E ele queria um seguro que atendesse a todos os lojistas também, não apenas ao prédio, porque ele entende que o Shopping Popular é mais do que o prédio. O Shopping Popular são as lojas, são as histórias, são os trabalhadores. Então seria preciso um seguro mais complexo e nenhuma seguradora teria se disponibilizado a entrar com essa proposta de seguro. Nova Mutum está nos acompanhando também, né? Um abraço a todos vocês de Nova Mutum, esse é o SBT Comunidade em Cuiabá. Estamos acompanhando o incêndio que destruiu o Shopping Popular nessa madrugada. Divide tela pra gente, são 10 horas e 30 minutos, com as imagens dos incêndios durante a madrugada. As imagens que foram feitas por pessoas que passavam pela região do Porto em Cuiabá durante a madrugada. O fogo começou, vou repetir para você de Nova Mutum que está chegando agora, junto com a gente aqui em Cuiabá, 10 horas e 30 minutos. O incêndio começou por volta das 2 horas da manhã. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram no local com 7 minutos, mas infelizmente não conseguiram fazer absolutamente nada. O fogo se espalhou muito rápido, principalmente pelo forro, que tinha uma cobertura térmica com isopor. E aí esse material fez com que as chamas se espalhassem rapidamente e o que os bombeiros conseguiram fazer, olha essa imagem, gente, olha essa imagem, foi proteger as edificações vizinhas para que o fogo não se espalhasse para as estruturas. Ao lado do Shopping Popular fica um posto de combustíveis, que era uma preocupação durante toda a madrugada, durante todo o período de combate às chamas. Primeiro foi feito o combate para que as chamas não se espalhassem para imóveis vizinhos, depois o controle das chamas e agora o resfriamento da estrutura. Pode voltar para a imagem ao vivo, porque o Marcelo Fink está lá, volto a repetir, desde as primeiras horas dessa segunda-feira, vai conversar agora ao vivo com um lojista que perdeu absolutamente tudo, é isso, Marcelo? Fui. É isso mesmo, Trindade. A gente está aqui conversando com o Matheus Fuim, que é um dos lojistas que trabalhava aqui no Shopping Popular. E ele estava contando agora que ele está aqui desde as 3 horas da madrugada acompanhando essa situação, porque ele tinha uma loja aqui no Shopping Popular. Como que foi se deparar com essa realidade nas primeiras horas de hoje? Basicamente você dorme pensando que você vai ter que acordar cedo, lutar contra o sono e vir trabalhar às 8 da manhã. E acordei com a minha mãe, desesperada, falando que a loja onde vem o meu sustento estava pegando fogo. E eu logo depressa me arrumei, liguei também para um outro amigo que também é lojista aqui dentro e a gente veio correndo para
talvez tentar salvar alguma coisa, né? Talvez para a gente conseguir abrir as portas e arrancar as mercadorias, né? De alguma forma salvar alguma coisa, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer isso. Eu fiquei muito triste porque é o único sustento que a gente tem, a única forma de a gente ganhar dinheiro honesto aqui era dentro do Shopping Popular. Infelizmente isso não vai acontecer mais. Fiquei 2 horas, 3 horas, acabou tudo. E vendo tudo isso que aconteceu, que era a única forma de renda que você tinha, o que você pensa, o que passa na sua cabeça? Nesse momento, a única coisa que a gente pensa é que a gente não pode desistir, que a gente não pode parar, que a gente tem que lutar, procurar meios, né? A gente é empreendedor, a gente vai ter que procurar meios de se adaptar na nova forma que a gente vai ter para ganhar dinheiro. Mas a gente não consegue pensar em nada mais, a não ser essa grande tragédia que aconteceu. E a impotência de a gente chegar, ver o trem pegando fogo, saber que o Corpo de Bombeiro poderia ter feito muito mais para conter isso, em saber que eles foram ineficientes, não conseguiram conter as chamas e agora a gente está olhando para tudo isso e não ter força, não ter capacidade e recurso suficiente para conter as chamas. E, Matheus, há quanto tempo vocês estavam trabalhando aqui no Shopping Popular e com o que vocês vendiam? A gente trabalha no ramo de celular, né? A gente vende celular, compra celular, a gente também conserta tipo celular e acessório em geral. E a gente trabalha mais ou menos em torno de uns 3 a 4 anos dentro do Shopping Popular. Eu tenho 22 anos, sou bem novo, mas desde cedo eu cresci dentro do Shopping Popular. Até por isso que hoje eu sou empreendedor, né? A mente empreendedora veio daqui de dentro. E o que vocês pretendem fazer de agora em diante, já que essa era a única forma de renda? Cara, vou ser sincero, a gente vai ter que readaptar, trabalhar na modalidade de entregas, né? Na internet ali, procurar meios, né? Mas acho que no momento é absorver tudo isso, sentir o baque mesmo e esperar para ver como que vai digerir tudo isso e acontecer. Nesse momento vocês já estavam comunicando os clientes, porque às vezes eles já tinham comprado coisas e iam buscar na segunda-feira. Tinham clientes que deixou o celular com a gente para a gente consertar e eles ligaram já para a gente desesperado, porque celular com banco, celular com crédito, celular com tudo, a vida da pessoa dentro do celular, preocupado com arquivos que eram importantes para elas e infelizmente a gente não poder fazer nada e realmente trazer um olhar assim de indignação, porque a gente não pode fazer nada pelo cliente, né? A gente sente essa dor no coração dos nossos clientes e saber que a gente não pode oferecer nada mais para eles. E deu perca total, infelizmente vocês perderam tudo? Perdeu tudo e se sobrou alguma coisa a gente não vai saber, porque tem como entrar lá, né? É um perigo muito grande. E o que vocês esperam que seja feito de agora em diante para tentar ajudar vocês? Acredito que, porque o shopping ele tem uma parceria pública-privada, acredito que o poder público, junto com os vereadores, deputados, prefeitura de Cuiabá, governo, eles vão fazer alguma coisa, né? Eu não sei em certo. Infelizmente, o Estado é ineficiente, infelizmente, a Prefeitura é ineficiente, a gente não sabe ao certo se vai acontecer, se tem como fazer. Tem, né? Tem muito dinheiro sobrando, a gente arranca milhões de reais daqui dentro desse Shopping Popular e eles coletam imposto e tudo mais, mas a gente não sabe, né? Os prefeitos não estão nem aí pra gente e a gente tem que saber se eles vão fazer alguma coisa de verdade. E ainda hoje, o que vocês pretendem fazer? Continuar aqui, ir para casa? Pretendem fazer o quê? É ficar aqui até enquanto tiver estômago para ficar aqui e quando não tiver mais nada para fazer, é ir embora daqui e para casa. É isso, Trindade, são essas informações que nós temos. Nós agradecemos ao Matheus pela entrevista e vamos continuar acompanhando aqui. Qualquer momento, pode nos acionar que nós vamos continuar aqui trazendo informações a respeito desse incêndio de grandes proporções que aconteceu na madrugada dessa segunda-feira no Shopping Popular em Cuiabá. Muito obrigado, Marcelo, pelas informações. Você acompanhou aqui o desabafo de um comerciante que perdeu absolutamente tudo, 10 horas e 36 minutos, 10 horas e 36 minutos. É uma imagem triste, sem palavras, o que sobrou do Shopping Popular. Essa imagem é ao vivo, mas pode voltar aqui para o estúdio, porque eu vou pedir para rodar agora a entrevista feita pela nossa equipe com o comandante do Corpo de Bombeiros, o comandante que esteve à frente desse trabalho de combate às chamas durante a madrugada e que permanece durante a manhã desta segunda-feira. Pode encher a tela a partir de agora. A origem do incêndio é muito difícil, né? A gente precisar, acho que até para a Politec é um desafio, né? Conseguir precisar como que se originou. O que a gente sabe, né, pela informação do vigia que estava aqui, é que o primeiro foco de incêndio, a primeira visualização de fumaça que ele viu foi do lado direito, né, próximo a Caminho de Campos. Então, provavelmente uma daquelas bancas, na região de bancas lá voltado para Caminho de Campos. É a única informação que a gente tem quanto à origem, né?
E, comandante, existe um motivo para demorar? Não que isso esteja demorando, mas algum motivo para ainda não ter cessado essas chamas? É pelo tamanho do local? É pela ter muitos objetos inflamáveis? A gente tem um volume de combustível muito grande. Mas se o senhor tivesse visto de madrugada as chamas com 15 metros de altura, 12, 15 metros de altura, o senhor vai ver que, na verdade, já está confinado o incêndio, né? Está controlado, apesar de ainda ter alguns focos de chama, porque a gente tem muito combustível. Enquanto tiver material combustível, a não ser que a gente tivesse mergulhado isso aqui em águas, né? Enquanto tiver material combustível, ainda vai ter algumas chamas. Mas já completamente controlado, confinado, né? Alguns pequenos focos que a gente vai continuar combatendo para começar, na verdade, lá no sul já estamos começando já a fase de rescaldo já. A gente vai começar a fase de rescaldo, então a gente vai ficar hoje o dia todo, né? A fase de rescaldo basicamente é a gente mexer os entulhos, né, para diminuir os focos que ficam por baixo dos entulhos, né? Só que a gente vai ter uma grande dificuldade, vai precisar de maquinário, porque a estrutura metálica que cobria o shopping popular, né, ela toda caiu. Então, em alguns pontos, você está pisando em cima da estrutura metálica, embaixo que estão os entulhos, né? Então, a gente vai demorar bastante, mas pelo menos sem vítima, com tranquilidade agora, para a gente poder fazer o rescaldo, porque agora é extinguir completamente o incêndio para a gente poder liberar para a Politec. 10 horas e 38 minutos, voltamos com imagens ao vivo e a Marcela Vasconcelos está no Palácio Paiaguás. É uma reunião que começou agora há pouco com o governador em exercício, Otaviano Pivetta, e lideranças do governo para tentar definir uma estratégia de amparo, de socorro aos comerciantes do shopping popular. Essa imagem que você está acompanhando, são 10 horas e 39 minutos, está ao vivo. E tem uma cortina de fumaça, né? Uma cortina de fumaça lá na região, a imagem até prejudicada por essa fumaça. Durante a manhã, muitas pessoas que estavam por lá usaram máscaras de proteção devido à intensidade da fumaça e à preocupação também porque existem materiais inflamáveis e tóxicos dentro do shopping popular. A Marcela Vasconcelos, ela está lá no Palácio Paiaguás, junto com outros jornalistas. A reunião já começou, está acontecendo entre o governador em exercício e lideranças do governo do estado. O Avalone, que é deputado estadual, chegou agora para participar dessa reunião. Vamos ouvir o que o Avalone está falando ao vivo, vai. Em cima de um assunto só, logicamente com a catástrofe que foi esse incêndio, mas ali todos juntos para a solução. O importante é que eles, o Misael representando a todos, disse que eles não querem sair de lá. Significa que eles querem recomeçar ali no estacionamento deles e no Dom Aquino, no ginásio Dom Aquino. Então já tomaram esta decisão. Então a decisão nossa agora é dar o apoio para que isso possa acontecer. Todos lá juntos estão vendo com a Procuradoria, com tudo, se os recursos necessários viriam através de emendas, através de recursos do governo, quem pode receber esses recursos para a reconstrução total. E a Mairan, que é do Desenvolve, já está lá, já estamos discutindo as linhas de créditos para que eles façam com juros muito baixos, um prazo de pelo menos 24 meses de carência, se for necessário. Está todo mundo lá preparado para 1 ou 2 dias trazerem as conclusões de como será essa ajuda. Mas a ajuda virá e eles estarão amparados porque todos juntos, bancada federal, bancada estadual, governo do estado, AMM, todos lá juntos, com a decisão de estarmos unidos para preservar esses 600 empresários que estão lá e mais de 3 mil empregos que eles representam, e essas famílias têm que ficar atendidas. Já tem uma estimativa de quanto se perdeu ao total lá? Não, ele ainda não tem isso. O Fábio Garcia pediu para que eles fizessem um levantamento, inclusive dizer se esses 600 são MEI, parece que não, são além, são maiores que MEI, em que categoria eles estão, para ver a linha de financiamento, para ver a questão de juros. A Assembleia, o deputado Botelho já disse que a Assembleia se reúne a qualquer momento para aprovar qualquer tipo de lei que seja necessária para que esse atendimento. O senador Jaime fez uma fala forte lá dizendo que as emendas dele estão à disposição, os deputados federais lá presentes a mesma coisa e todos os deputados estaduais presentes, todos unidos. Eu falo mais uma vez, impressionante a união de todos.
Não, é porque realmente eles precisam fazer esse levantamento. Está tudo muito recente. O incêndio começou às 3, ainda está queimando, um final de queima, e nós já estamos unidos para arrumar a solução. A ideia é, nas próximas 24 horas ou 48 horas, a gente receber as informações, que será centralizada provavelmente ali na Casa Civil, para que a Procuradoria analise tudo aquilo, junto com a Desenvolve, para definir crédito, juro e uma série de coisas que terão que ser todas feitas com muita rapidez. Eu devo participar, eu acho que muitos irão participar, sem dúvida nenhuma. Agora não tem que ver questão política nenhuma, nem ideológica. Isso aqui passa por cima de tudo isso. Não vamos fazer em Cuiabá o que os Estados Unidos não estão fazendo lá, e nós vimos no que deu. Quer dizer, assim, essas radicalizações levam àquilo que nós vimos nos Estados Unidos com o ex-presidente Trump. Aqui nós não podemos fazer igual. Aqui não tem briga, não tem ideologia, não tem nada. Aqui nós vamos olhar para o shopping no Camelô, o shopping popular, e da ajuda que eles precisam. O senhor acha que é momento de prefeitura e governo se unir? Com certeza absoluta. Já deviam estar unidos. Trindade, nós acompanhamos o deputado Avalone trazendo as informações, ele que foi o primeiro a deixar a reunião segue e a nossa equipe fica aqui acompanhando, e a gente deve entrar ao vivo com outras autoridades que ainda estão reunidas aqui no Palácio, Trindade. Tem informações, Marcela, de quais autoridades estão nesta reunião? Temos sim, Trindade. Eu vou aqui, eles passaram uma lista para a gente das autoridades que estão aqui nesse momento. O deputado Avalone saiu, mas também o senador Jaime Campos está aqui no Palácio, os deputados federais Gisela Simona, Abílio Brunini, Coronel Assis, também os deputados estaduais Eduardo Botelho, Eliseu Nascimento, Wilson Santos, Dr. João, o Júlio Campos, o Lúdio Cabral, Rafael Ranalli também, e o secretário de Desenvolvimento Econômico César Miranda está aqui participando, e também o procurador-geral do Estado Francisco Lopes, e o presidente da AMM, Leonardo Bortolin, também chegou há poucos minutos para participar e estão na reunião por conta de um compromisso. O deputado Avalone saiu com as primeiras informações, mas finalizando a reunião, vão descer todos para conversar aqui ao vivo com a imprensa que lota aqui o Palácio. 10 horas e 46 minutos. Marcelo, o governador em exercício, Otaviano Pivetta, participa dessa reunião? Participa sim, Trindade. Nesse momento participa sim, recebendo as autoridades para essas tratativas tão importantes. Muito obrigado, Marcela, pelas informações. São 10 horas e 46 minutos. 10 horas e 46 minutos. A gente está acompanhando imagens ao vivo mais uma vez. Olha a fumaça, né? Olha a cortina de fumaça que encobre parte da região do Porto, em Cuiabá. Nós estamos com duas equipes. Essa imagem que você está acompanhando ao vivo, a entrevista com o Carlos Avalone também ao vivo. E assim que as autoridades forem saindo desta reunião, a gente vai dando prioridade às entrevistas, aguardando também o governador em exercício, Otaviano Pivetta. São muitas as informações ainda para serem compartilhadas com você ao longo dessa manhã, desse final dessa manhã, início da tarde desta segunda-feira. Pode voltar aqui para o estúdio, o prefeito Emanuel Pinheiro esteve por lá durante a manhã, e a gente separou um trecho dessa entrevista feita pela nossa equipe com o prefeito Emanuel Pinheiro, que foi uma das primeiras autoridades a chegar ao Shopping Popular depois de receber uma ligação do Misael Galvão. Está no ponto a entrevista com o Emanuel Pinheiro? Enche a tela. É uma tragédia, né? Uma tragédia sem precedentes. Hoje, esse 15 de julho de 2024 é um dia que vai demorar a acabar, né? Um dia que não vai acabar nunca, porque representa um choque, um trauma, uma comoção no coração e na alma de todos os cuiabanos. O Shopping Popular era muito mais do que um bom ambiente de negócios, né? O Shopping Popular era quase que um ícone da nossa cultura. A população cuiabana já estava acostumada a aqui vir, aqui conviver, não só para fazer compras, mas para se encontrar, para almoçar, para
promover aí melhorar o seu dia a dia. Então, o Shopping Popular era e é um patrimônio da Cuiabania. Então, o trauma é muito, muito grande mesmo. Mas, como prefeito da capital, nós temos que liderar o processo e manter a serenidade, né? Manter a serenidade e vim hoje cedo para cá, assim que tomei conhecimento pelo presidente Misael Galvão, para já com algumas decisões tomadas. Bom, a primeira, eu vim aqui em nome da minha família, da primeira-dama Márcia Pinheiro e toda a minha família, para prestar solidariedade. Já convoquei uma reunião emergencial da minha equipe para começar a discutir as medidas que podemos tomar. Primeiro, para a reconstrução do Shopping Popular e segundo, para a reconstrução da vida desses 600 camelôs, entendeu? De que forma poderemos fazer, como vamos fazer aí a transferência, para onde vamos transferir, enfim, vamos começar hoje à tarde já os processos de discussão com a Prefeitura de Cuiabá liderando e convocando, evidentemente, toda a sociedade civil organizada. Graças a Deus não teve vítimas, certo? Não teve vítimas fatais, não teve vítimas e, como eu costumo dizer, dos males o menor, diante de uma tragédia tão grande, com essa dimensão toda, né, com tamanha proporção, só o fato de não ter vítimas já é um certo conforto. Está todo mundo chocado, eu me associo a esse drama que a sociedade cuiabana está passando, também estou em choque, estamos todos perplexos, né, com uma tragédia com essa dimensão, mas temos que enfrentar. Cuiabá já foi provocado em outros períodos da sua história e soube se superar. Vamos juntos superar mais essa página dramática na história da nossa capital. O senhor vai entrar em contato com o Fábio Garcia e para que Prefeitura e Governo pela primeira vez se juntem para tentar resolver esse problema dos comerciantes? Entrar em contato com quem precisar, entendeu? Já com o próprio governo federal, o deputado Emanuelzinho já está mantendo contatos agora pela manhã para ver de que forma o governo federal pode ajudar nessa reconstrução da vida, na reconstrução da vida desses trabalhadores, desses associados e também na reconstrução da estrutura física do Shopping Popular, que, como eu disse, é um patrimônio da Cuiabania. 10 horas e 50 minutos, esse foi o prefeito Emanuel Pinheiro, que foi um dos primeiros a chegar assim que recebeu uma ligação do Misael Galvão. O Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, e o Fábio Garcia, chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso, eles também foram até lá, conversaram com a imprensa e nós separamos um trecho, vamos ouvir. Nós marcamos já uma reunião para conversar com o governador em exercício, Taviano Pivetta, secretário da Casa Civil, Fábio Garcia, secretário da Indústria e Comércio, César Miranda. Nós já estamos com algumas ideias para levar lá. Uma das ideias é nós encontrarmos um local, montarmos uma estrutura provisória, criarmos uma linha de crédito para que eles possam repor os seus materiais de venda com subsídios, sem juro, com prazo de carência. Para que eles possam fazer essas compras e reposição e criarmos uma estrutura para reconstruir isso aqui. Isso aqui aí sim, com um aporte grande de recursos do governo do estado e aí chamar os deputados federais para que eles possam destinar emendas, os senadores e os deputados estaduais também, todos possam destinar emendas para executar essa obra aqui novamente, colocá-la de pé novamente. E é isso que nós vamos trabalhar agora. Esse é um momento de trabalhar junto, é um momento que todos têm que esquecer as divergências, é um momento de solidariedade, é um momento de todo mundo trabalhar junto aí de mãos dadas para resolver isso o mais rápido possível, inclusive esquecer campanha política. É um incidente muito triste para todos nós, cuiabanos, mato-grossenses, e em especial para todos os trabalhadores e famílias que ganhavam seu sustento através desse projeto, desse empreendimento. O governo do estado está aqui, nesse momento, representado por mim, o governador exercício Taviano Pivetta já passou aqui, eu falei há pouco com o governador Mauro Mendes também, a primeira-dama Virgínia Mendes, falei com ela também, estão todos muito solidários a esse triste acontecimento e o governo, obviamente, à disposição de ajudar a que a gente possa amparar as famílias, os trabalhadores e poder participar da reconstrução da vida dessas pessoas. Nós temos uma reunião agora às 10 horas da manhã com o governador exercício Taviano Pivetta, o procurador-geral do estado e o presidente Misael Galvão, onde a gente vai começar a desenhar
um plano para que a gente possa participar desses reparos, dessa reconstrução da vida dessas pessoas. E, obviamente, a gente precisa entender essa questão com a urgência que ela requer, com a importância que ela tem para todos nós e dentro da legalidade que a lei nos permite fazer. São 10 horas e 53 minutos, essa imagem ao vivo. Coloca para mim um pouco dos bastidores lá do Palácio Paiaguás, porque a Marcela Vasconcelos está acompanhando essa reunião que o Fábio Garcia citou e que ele participa nesse momento, né? O Carlos Avalone, deputado estadual, foi o primeiro a deixar a reunião e esse batalhão de jornalistas está aguardando o término da reunião para que a gente possa compartilhar outras informações com outras autoridades. O Fábio Garcia, o governador em exercício Otaviano Pivetta, os secretários estaduais que participam, além de deputados estaduais também. Uma verdadeira força-tarefa montada pelas autoridades para apresentar um plano de reconstrução, mas também de amparo aos 600 comerciantes que trabalham no Shopping Popular, que mantêm lojas no Shopping Popular. O Marcelo Fim está com uma representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Marcelo, você tem prioridade, qualquer informação, qualquer entrevista ao vivo, a prioridade no Jornal Hoje é toda sua, pode seguir por aí. Trindade, por enquanto, nós ainda estamos tentando conversar com alguns lojistas, nós estamos aqui com a Secretaria de Mobilidade, a gente está esperando ela estiver disponível para conversar com a nossa equipe, porque ela está esperando a assessoria dela, mas ela está disponível, secretária? Então eu vou chamar aqui a secretária para poder falar com a gente, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Ela só está deixando a bolsa aqui, porque a gente foi ali conversar com ela rapidamente para poder falar sobre essa situação. Secretária, a gente já viu que foi feito realmente algo pela Secretaria de Mobilidade, junto com a Polícia Militar, para tentar deslocar as pessoas para elas irem para outros locais, para o Corpo de Bombeiros trabalhar rapidamente no incêndio. Quais são as ações que estão sendo realizadas pela CEMOB nesse momento? Na verdade, desde as 5 horas da manhã que fomos acionados, a equipe veio toda para o local para fazer as interdições necessárias, que a gente sabe que é uma segunda-feira de muita tristeza e era um momento de pico, a gente tinha que tirar os transeuntes de perto do local, até porque a fumaça ainda é tóxica. Então, todo ao redor do Shopping Popular, tanto a Carmindo de Campo, a gente fez algumas intervenções aqui na avenida e também aqui na Beira Rio. Então, a gente pede a toda a população que estiver vindo para esse local, que pegue outros locais, como a Fernando Correia, como o bairro Dom Aquino, para que não venha aqui, principalmente as pessoas curiosas, porque ainda há uma quantidade de fumaça e tóxica no local. E quais são as ações, secretária, que estão sendo tomadas nesse momento? A senhora já falou de algumas delas, de contínua prevenção para que as pessoas não estejam no lugar que está tendo essa fumaça tóxica, porque a gente está aqui, a gente está se deparando com essa realidade, é muito preocupante. Na verdade, a gente vai permanecer no local, tanto hoje, a gente pede novamente que a população não venha para cá, porque ainda é tóxico, mas a gente vai continuar com as intervenções até que os bombeiros e a Defesa Civil liberem a equipe. Mas nós vamos estar permanecendo no decorrer da semana, o que for necessário, fazer as interdições. Mas a gente repete, gente, há uma fumaça tóxica, há uma tristeza grande, não vem os transeuntes locais e aquela população hoje que no final do dia for para sua casa possa pegar umas novas vias, que nós temos vias, né, de circulação que saia dessa localidade. Então, secretária, a recomendação nesse momento é que as pessoas não circulem por essa região, porque senão elas vão enfrentar também um tráfego um pouco lento. O tráfego está intenso, o tráfego está lento. Ao decorrer do dia, a gente sabe que vai permanecer esse tráfego também, porque a gente não vai sair daqui enquanto não for liberado pelos bombeiros e Defesa Civil. Então, vamos usar outras rotas. Nós temos outras rotas, vamos utilizar outras rotas. São essas informações, conforme a secretária de Mobilidade Urbana. Tendo outro entrevistado, nós vamos trazer aqui também para conversar com a gente, trazer novas atualizações a respeito desse incêndio que infelizmente consumiu o Shopping Popular na madrugada dessa segunda-feira. Volto com você. Muito obrigado, Marcelo. Vamos ouvir agora o governador em exercício, Otaviano Pivetta. Bom dia. Bom dia. Podemos começar? Podemos. O que foi definido nessa reunião? Bom, primeiro que ficou demonstrado claramente o interesse de todos os políticos de Mato Grosso de apoiar na solução desse impasse, desse grande problema. O que nós definimos é que nós vamos, durante o dia hoje, estudar, fazer um balanço dos danos, junto com a Associação dos Comerciantes lá, fazer o plano de apoio aos
os comerciantes que tiveram prejuízo, né? A MT desenvolve, através de uma linha de crédito, nós vamos aportar recursos para capital de giro, com juros, se não zero, mas muito próximo disso. E o projeto para a reconstrução do Shopping Popular vai ser elaborado pela se dispôs a fazer o projeto. Hoje é meu último dia do interinato aqui, então amanhã o Mauro está de volta. Para o Mauro é emblemático esse empreendimento, porque foi na época dele de prefeito que foi construído esse Shopping Popular. Então, há boa vontade de todos os lados, mas o importante é a gente fazer organizadamente, empreender as ações organizadamente, para não ficar ninguém para trás e também para não servir duas vezes. O município, o prefeito nos ligou, vai fazer uma reunião às 1h30 da tarde, porque aquilo lá é um imóvel municipal em concessão para a associação. Então, vamos aguardar essa reunião do município. O Estado vai mandar lá um representante, conforme convite do prefeito. E o Estado está pronto para apoiar, nós temos as condições, há apoio político, todos os deputados praticamente liderados aqui pelo presidente Botelho fizeram parte da reunião e também se colocaram à disposição. Governador, para o Rio Grande do Sul, o governo do Estado repassou 50 milhões de reais. O senhor disse apenas de um fundo através das instituições aqui, mas, claro, cobrando desses empreendedores. E a destinação de recursos não vai acontecer também para a reconstrução? Com certeza vai acontecer. Eu falei que nós vamos fazer o levantamento dos danos, conhecer, graças a Deus não teve vítima, ninguém se queimou, né? Isso é o ponto positivo. E o Estado precisa conhecer primeiro quem são os lesados, que tamanho é o prejuízo, e a gente vai definir o apoio que nós vamos dar para essas vítimas com a tranquilidade durante o dia de hoje. Amanhã a gente define e anuncia isso. Governador, mas nenhuma estimativa e também a ferramenta mais célere, mais rápida nesse momento? Toda a celeridade possível, tanto que nós já identificamos, já nos reunimos com a entidade que representa as vítimas, como eu já falei, nos reunimos com senadores, deputados estaduais, deputados federais, e já definimos uma estratégia de ação que, a partir de hoje, no final do dia, amanhã, a gente já começa a empreender. Governador, esse plano de ação... Eles resolveram que vão ficar no local próximo ali, que já tem algumas instalações, Dom Aquino, né? Eles resolveram, eles já decidiram isso. Mostra a determinação deles também e a vontade deles permanecer ali até a reconstrução. No ginásio? No ginásio, governador? Israel. Por favor, deixa o Misael passar. Presidente, Misael, permanecer ali na região, no ginásio? Porque o lugar que nós recebemos foi aquele espaço ali, e aquele espaço é abençoado para o Shopping Popular, e o Shopping Popular veio para ficar e para fazer diferente. Com o apoio do governo, tanto do governo do estado, quanto do governo municipal e do governo federal, nós vamos recomeçar ali naquele espaço. Desde que nós vamos recomeçar, nem se for com os nossos tripé, mas nós vamos recomeçar ali e vamos usar o Complexo Dom Aquino, que tem uma estrutura que o Shopping Popular mesmo cuida e mantém. Então, nesse momento agora, é unir força e recomeçar. Misael, como que vai ser a dinâmica para levantamento de tudo lá, de todo o pessoal que trabalhava lá? Gente, primeiro, ontem à tarde eu estava trabalhando normal. 3 horas da manhã, eu fui chamado para uma tragédia. Eu ainda não tenho nenhum planejamento e foi uma tragédia muito incalculável na nossa vida, não tem como. Então, agora que estamos conversando com o Poder Público, essa reunião muito ampla, que o governador Pivetta fez aqui com os deputados, com o secretário, com a Procuradoria, e agora vai encontrar o caminho. O que vai ter certo? O Shopping Popular vai reerguer com o apoio do governo. Tem estimativa do prejuízo e do quanto seria necessário para a reconstrução? É incalculável, não tem preço que paga.
não tem preço que paga, até porque a associação ela não cuida da vida pessoal de cada empreendedor que ali trabalha. Cada um tem seu CNPJ, mas é incalculável. Mas uma coisa é certa, vamos reerguer o Shopping Popular, recomeçar das cinzas com o apoio do governo do estado. Misael, o shopping tinha já um valor de aproximadamente 120 milhões para reestruturação, certo? Esse valor ele vai ser utilizado para ajudar a reerguer ou ainda vai ser um valor a mais? Não, esse valor da reestruturação, nós não tínhamos esse valor. É dentro das taxas de adesão. Então, com a ampliação do Shopping Popular que viria o recurso da taxa de adesão. Nós não temos recurso para isso. O que nós temos é o que nós executamos a usina de energia solar que já está financiada e pronta para entregar para a Prefeitura. Misael, como é que vai ser lá? Vai ser barracões? Vai ser o quê? Barracas, tendas? Se for preciso, vai ser como começou, com a diferença. Agora nós vamos ressurgir da cinza. Fazer melhor e melhor do que isso. Isso aí. Mas tem coisa boa aí, não morreu ninguém se queimou, né, Zé? Sim, governador. E danos materiais nós vamos recuperar. Governador, vai ter alguém... Com a união de todos, porque hoje aconteceu uma coisa importante que vocês precisam saber aqui. Reuniu na nossa sala aí ABC. Abílio, Botelho e Cabral. Os três. Essa seria uma oportunidade da Prefeitura e do governo se reunir? Oi? Essa seria uma oportunidade do governo e da Prefeitura se reunir? Olha, vai ter uma reunião da Prefeitura, o governo vai estar representado lá às 13h30. Aliás, esse terreno e o relacionamento é município com a associação. O Estado está se dispondo a ajudar porque fomos procurados e vamos ajudar. Governador, aqui pelo Estado, quem vai ficar responsável? Vai ter uma certa coordenadoria para tratar disso? O César vai participar dessa reunião da Prefeitura e na volta dele nós vamos nos reunir aqui e definir como é que o Estado vai atuar. Mas nós vamos estar firmes do lado desse pessoal aí, tá bom? Um abraço. O Poder Legislativo, deputado, presidente. Falar, presidente. Vamos falar rapidinho. Como é que vai ser a participação da Assembleia nesse processo? Na verdade, essa reunião criou-se dois caminhos que vai ser feito. Um, que ficou definido, que é a reinstalação deles para eles trabalhar imediatamente. Isso ficou definido nessa reunião e isso vai ser que eles vão ficar lá, nós vamos agora discutir o que nós vamos poder ajudar com fornecendo tendas para eles trabalhar e a linha de crédito para eles repor os produtos. Essa linha de crédito que está sendo estudada, o governador Pivetta já determinou que eles vão estudar isso para criar essa linha de crédito. A princípio eles já têm 70 mil disponíveis, nós queremos aumentar isso. Então isso vai ser tudo trabalhado. E a segunda fase, que também ficou definido nessa reunião, que é a fase de reconstrução. Aí o deputado Fábio Garcia, o secretário da Casa Civil, vai coordenar um trabalho para trabalhar junto com eles, para achar uma forma de investir dinheiro lá para reconstruir. Essa que foi definida. Agora é trabalho, é discussões para entrar no como que nós vamos fazer isso. A instalação deles é prioritária, eles precisam trabalhar. Então, primeira coisa é colocá-los novamente para trabalhar. Além da Assembleia de sobreaviso para qualquer momento. A Assembleia está pronta para qualquer hora, dia, noite, qualquer hora. Beleza? Abílio, a bancada federal que vai se posicionar nisso, vai ter uma... Cá, 11 horas e 9 minutos, porque o Marcelo Fin está lá no Shopping Popular e vai conversar ao vivo com o comandante do Corpo de Bombeiros que atuou nessa ação durante toda a madrugada e que avança durante a manhã dessa segunda-feira. Volta com imagens pra gente, volta com imagens que foram feitas por telespectadores durante a madrugada, imagens impressionantes do incêndio. Marcelo Fin, a prioridade é sua, bom dia. Oi, Trindade, voltamos aqui de novo com o Tenente Coronel Heitor, que já tinha conversado com a gente mais cedo. Tenente, agora falando sobre esse princípio de incêndio, quando começou esse incêndio, foi acionado por um segurança que estava no local, que não conseguiu conter as chamas? Na verdade, a gente conversou com ele aqui de madrugada, ele disse que ele ligou, mas quando ele ligou, as atendentes do CIOSP já disseram que já se tratava de reiteração, ou seja, alguém já tinha ligado antes dele. Então, a primeira ligação não foi dele, mas ele foi um dos populares que ligou, né? E as chamas começaram na madrugada? Sim, começaram de madrugada, isso a gente tem certeza, propagação muito rápida, né? Até pela quantidade de material combustível, a gente falou sobre isso mais cedo, né? Então, propagação bem rápida, mas a certeza que a gente tem é que começou de madrugada, né? E a gente está acompanhando desde cedo e conseguiu perceber que as chamas já diminuíram bastante, mas ainda não cessaram. Existe algum motivo?
É porque a gente tem muito material combustível que fica embaixo, né? E como como caiu a estrutura metálica que cobria o shopping popular, né? Depois que, dependendo do local ali, o fogo não tinha acessado ainda. Quando ele acessa, ainda tem um pouco de material combustível e continua. Além disso, eu imagino que a gente tem alguns líquidos inflamáveis também, né? Pequenas botijas, né? Nas bancas de camping, botijas de gás, né? Bancas com perfume, né? Com álcool. Então, esse material inflamável ainda, quando ele é acessado pelo fogo, né? Ele tem uma pequena reignição. Mas nada que vá aumentar muito agora o incêndio, né? Agora já está bem controlado, nada que vá mudar agora o cenário. E as ações do Corpo de Bombeiros continuam para acessar essas chamas e depois, qual é o próximo passo? A gente acionou pela segunda DP a Politec, né? Devem estar chegando já para fazer a perícia. A gente conseguiu agora de manhã com menos fumaça, né? A gente conseguiu ter uma visualização melhor lá de dentro. A gente conseguiu já entender um pouco da estrutura, o que aconteceu. A gente consegue ver as estruturas de aço que sustentam a laje do que era a praça de alimentação, a área de alimentação. Elas deflexionaram, ou seja, elas estão tortas. Isso traz uma informação para nós, que a intensidade da caloria lá foi muito grande, ou seja, foi um incêndio realmente muito, não só se propagou rápido, mas a intensidade das chamas também foram muito fortes, né? E a gente agora continuar extinguindo essas últimas chamas para iniciar a fase de rescaldo para que o pessoal da polícia, da Politec possa trabalhar também no laudo pericial. E quais também são as recomendações, Coronel, para as pessoas que passam por aqui? Porque a gente sabe que essa fumaça é tóxica, as pessoas não podem ficar próximas. Infelizmente, muitas pessoas que são lojistas estão acompanhando. Mas o indicado agora é ir para casa e tentar realmente lidar com essa situação em casa? É complicado eu dizer, né, porque o empresário sabe, né, da dificuldade que ele tem com o material dele, mas a grande verdade é que não vai ser liberado nas próximas horas, o ambiente está totalmente isolado, inclusive com o apoio da Polícia Civil aqui, da CEMOB, né, então, por mais que a gente entenda a ansiedade, né, do empresário, mas não vai ser liberado, não vai poder entrar, então eu... Sei que é difícil falar isso, mas bem da verdade eu sugeriria ao empresário que vá para casa, que descanse, que espere novas notícias, né? Porque agora a gente não vai poder liberar o local, né? Vai demorar ainda bastante e depois que a gente conseguir controlar completamente, está próximo disso, a gente ainda tem um trabalho de perícia também que demora. Então, eu me arrisco a dizer que hoje ninguém... Me arrisco a dizer não, eu tenho certeza que hoje nenhum civil vai entrar ali, a não ser o pessoal da Politec. E, Coronel, o Vigia ele chegou a comentar onde teria começado essas chamas ou ele não soube informar? Ele comentou, né, que foi no lado, nessa lateral, próxima aqui da Caminho de Campos, onde a gente está. A gente sabe que nessa lateral que só tem bancas, então a gente entende, né, imagina, né, que começou de fato numa das bancas, né, não foi na área, na praça de alimentação, como disseram, ou não foi na área administrativa, né, foi banca, porque aqui só tem banca, isso a gente pode afirmar. E até porque quando a gente fez o combate, a gente verificou alguns extintores nessa região, né, e ele falou que ele tentou combater o princípio de incêndio com extintores, não conseguiu, e aí ele ligou pra gente, mas como eu comentei, né, quando ele ligou já tinha outro acionamento já. Coronel, também era uma preocupação essas chamas se alastrarem, chegar no posto, que é do outro lado, e também no abrigo de idosos, que é do outro lado. Também se pensou nisso? Não, no posto de combustível não, acho que a distância é suficiente. As nossas duas preocupações eram com o abrigo de idosos, realmente. Desde que a gente chegou, ficou uma linha de combate o tempo inteiro lá, não só combatendo, mas resfriando a parede, né? Quando eu estava lá de madrugada, chegou a cair uma parte da edificação, a parte da parede para o quintal, né, para o que seria o quintal ali, a área externa do abrigo lá, então a gente o tempo inteiro ficou ali controlando. E a nossa segunda preocupação era a central de GLP, que está aqui do nosso lado, né, a central de gás liquefeito de petróleo, tem grandes cilindros aqui de gás que poderiam ocasionar uma grande explosão. E a gente, graças a Deus, conseguiu manter isolado, controlar para que o incêndio não se alastrasse para isso. Na verdade, já é um pré-requisito para a aprovação do projeto, né, que a central de gás tenha o distanciamento da área edificada, né, e esse distanciamento demonstrou eficiente, né, porque a gente conseguiu com tranquilidade manter isolado. Coronel, a gente está acompanhando desde as primeiras horas do dia, mas vocês estão aqui desde cedo combatendo. Como tem sido? Antes eu tinha conversado com o senhor também, o senhor já tinha dito que já acompanhou outros incêndios maiores do que esse, mas é uma situação muito comovente por causa das pessoas, né, desses lojistas que perderam, e vocês continuam trabalhando, se esforçando ao máximo, porque o senhor tinha dito que ainda nem tinha conseguido ainda se alimentar, beber água direito. Então continuam trabalhando a todo vapor para tentar combater. Eu estou aqui, eu cheguei um pouquinho depois das primeiras guarnições, né, que eles acionam primeiro a guarnição de serviço, me ligaram como comandante regional, eu cheguei 3 e pouco da manhã e realmente não comi nada até agora, né, eu pensei nisso agora,
Porque a gente fica com a adrenalina, né, preocupado em resolver a situação, a gente não pensou nisso. Aí agora, no período da tarde, a gente começa a trocar as guarnições aqui no local, a guarnição não sai daqui para deslocar o batalhão, né, a gente vai fazendo as trocas das guarnições para que a gente tenha, né, a equipe também descansada para poder continuar o combate. Né, em que pese, né, agora já ser uma fase um pouco mais tranquila, né, não menos pior do que o que aconteceu de madrugada. Trindade, são essas informações que nós temos até o momento. Nós agradecemos mais uma vez ao Tenente Coronel Heitor por falar com a nossa equipe e também informar sobre a questão do incêndio que já está sendo combatido nas primeiras horas desta segunda-feira. Pode cortar para a imagem ao vivo, o Marcelo Fim tem prioridade no telão do SBT Cobrade. Câmera robô para o Marcelo Fim. Marcelo, a prioridade é sua. Trindade, nós estamos aqui com o Carlos Henrique, que ele estava comentando com a gente que eles tinham 4 bancas juntas aqui no Shopping Popular. Carlos, explica pra gente como vocês receberam essa notícia, porque nós vimos ali a sua irmã muito emocionada, ela nem conseguiu falar com a gente. Como que vocês receberam essa notícia que essas 4 bancas de vocês tinham sido consumidas pelo fogo? Então, ligar para nós era mais ou menos 1h30 da manhã, né, que começou o incêndio aí. E ligar para nós, né, aí é o pessoal daqui da associação, daqui do Shopping Popular. E eu vim até aqui no Shopping Popular, que meu pai está viajando, né? Que meu pai que é o proprietário da loja, da Miro Pesca. E eu liguei para minha irmã chegou aqui arrastando, bem emocionado demais. Até agora, você viu lá agora, já está bem emocionado. Chegamos aqui para tentar salvar algumas coisas, né? Porque pensei que ia salvar algumas coisas, mas chegou aqui já tinha o fogo tinha lastrado o shopping inteiro. Agora vamos ver se o poder público, tanto faz federais, estaduais, municipal, que pode estar ajudando nós nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Porque aqui gera muitas famílias, depende daqui. E eu sou uma delas, dessa família que depende daqui do Shopping Popular. E Carlos, vocês perderam tudo que vocês tinham? Perdemos 80%, tudo aí, porque nós tínhamos um depósito fora daí e sobrou uns 20% da mercadoria do estoque, né? O que estava ali nas barracas ali no Shopping Popular, perdemos tudo, ficou só cinza. E Carlos, essa era a única forma de renda que vocês tinham? Sim, aqui era a única forma de renda que nós tínhamos aqui, era Shopping Popular. Não tínhamos outros. Agora, creio em Deus, que Deus pode iluminar nós nesse momento e ter força e fé nesse momento. Isso mesmo, Trindade. Voltamos aqui agora para falar com o delegado Claudemir Ribeiro, da Polícia Civil, que é o delegado responsável pelo caso. Delegado, quais são as informações que o senhor pode passar nesse primeiro momento para a gente? A gente sabe que ainda é muito recente, mas quais são as informações que a Polícia Civil já pode passar nesse momento? Foi iniciado já o procedimento de investigação. Nós estamos com a equipe aqui desde cedo, levantando elementos aí probatórios para ser levado aos autos e procurar também descobrir a origem do incêndio, se foi um incêndio criminoso ou se foi um incêndio acidental. Então nós já acionamos aí a Politec, que já se encontra no local, e aí estão avaliando aí os riscos para entrar e fazer o trabalho pericial. Mas enquanto não tiver ainda uma segurança, que é isso que nós estamos avaliando ali, essa questão da segurança para eles entrarem no ambiente. Porque a principal prova ali é as imagens que foram feitas do início do fogo, né? Porque o ambiente ele é totalmente monitorado por câmeras, né? E a base lá, o local onde estão acondicionadas essas imagens, é a parte de estrutura que não pegou fogo, mas ela está bem danificada ali, muitas rachaduras, e isso aí será avaliado para entrar com segurança. Delegado, o senhor pode adiantar para a gente quais são essas informações que vão ser recebidas pela Polícia Civil para depois realmente trazer a informação do que pode ter causado, porque a perícia, como o senhor bem disse, chegou há pouco tempo, ainda eles estão apurando o local, ainda as chamas não cessaram. Quais são essas informações que vão ser recebidas pela Polícia Civil para depois informar a sociedade no geral o que pode ter ocasionado esse incêndio? Na verdade, a gente trabalha com colheita de provas, então vamos conversando com uma pessoa, com outra, anotando os dados ali, e depois nós vamos estar chamando cada uma dessas pessoas que souberam da origem ali do início, para ouvirmos em declarações, ouvir em depoimento, para chegar a alguma conclusão. Então, agora nós estamos na fase de colheita, de captura de provas. Inclusive, se você tem alguma informação, se alguém que tiver alguma informação que pode trazer boa para nós também, nós vamos estar aí aberto lá na 2ª DP para estar recebendo essas informações para trazer aos autos
e assim que nós tivermos essa colheita de prova e também uma causa determinante, vamos informar aí para a sociedade, porque o dano para a sociedade é muito grande, né? Nós temos aí o dano ambiental, que é um dano coletivo, nós temos também o dano pessoal do comerciante, o dano financeiro, o emocional, como que estão essas pessoas hoje. Então é muito importante nós darmos as respostas certas e não ficar brincando com o sentimento de ninguém. Então aqui a Polícia Civil é uma polícia que trabalha para apurar os fatos, se o fato é criminoso ou não. Se for criminoso, nós vamos dar a resposta correta e levar ao judiciário para que o autor seja, ocorra persecução penal e ele tenha a justa retribuição. Se não foi criminoso, vai ser orientado também aí na questão procedimental para que os responsáveis aí, os donos dos seus bens que eles perderam, procure aí uma indenização, talvez se eles tenham seguro, se não tenha. Então esse aí é um trabalho que eles vão fazer depois, né? Mas é muito importante frisar que a Polícia Civil, ela tem o foco de averiguar os fatos, e chegar à conclusão se é criminoso ou não. Então inicialmente aqui nós não podemos afirmar absolutamente nada e nem ficar brincando com as pessoas, com achismo, que aqui nós não achamos, nós provamos. É isso, Trindade. Por enquanto são essas informações do delegado pra gente. É importante as pessoas, como ele bem disse, não propagarem notícias falsas e também tomarem cuidado. E claro, passarem informações precisas do que pode ter acontecido se realmente elas viram alguma coisa acontecendo.